Eu falei aqui há algum tempo atrás que 2025 ia ser o ano dos agentes de IA. E de fato agora a OpenAI lançou o Operator, que é um agente de IA que executa tarefas ali navegando na internet. Então ele tira fotos de onde ele vai navegando e vai interpretando aquilo que ele está enxergando e lendo ali para executar tarefas que você determina ali, ou seja, é uma forma um pouco mais simples de executar tarefas usando o agente, talvez até meio parecido com o Amazon Alexa, né, que eu já demonstrei numa live e expliquei exatamente o processo por trás do comando e da resposta ali que a gente recebe e por que o Amazon Alexa também é um agente de IA, mas com um modelo de linguagem um pouco mais simples do que o que a gente tem hoje em dia disponível. Até é estranho a Amazon não ter lançado ainda algo mais sofisticado nesse sentido. Mas o que acontece? Os agentes de IA, eles demandam uma certa programação. Talvez por isso a Amazon não lançou um agente da Alexa ali, porque tem uma demanda de requisições, pedidos dos usuários muito grande, né? E daqui a pouco ele alucina demais em relação ao que a Amazon espera entregar como experiência. Enfim, não sei porque a Alexa ainda não está no mesmo nível de linguagem de IA dos outros agentes. Mas o fato é que demanda uma certa programação e o que a OpenAI lançou agora com o Operator, que está disponível só para os Estados Unidos e para quem tem o plano Pro, que custa $200, o que a OpenAI buscou agora foi trazer um pouco de simplicidade assim, para o uso do agente, talvez até para que a gente possa se acostumar com isso, né, com essa programação, porque o agente ele demanda que tu confirme várias vezes o que ele está fazendo. Então ele vai aprendendo ali em cima daquilo que ele vai executando. E basicamente ele navega pela internet e vai te trazendo as informações e tentando cumprir aquela tarefa que você mandou. Existem outros, né? A própria Microsoft tem o Copilot, a Salesforce tem um agente também integrado já ao sistema, mas todos esses, como o Anthropic também, todos esses eles demandam uma certa programação. Você não consegue simplesmente fazer como o chat GPT ele conversar e ter uma resposta. Você precisa conectar aplicativos, você precisa às vezes criar comandos, definir qual vai ser o output, né? Ou seja, a saída de resposta do que você vai pedir para a gente. Então, isso ainda não está assim, digamos, popularizado no nível de consumo para todos, né? Então os agentes eles demandam uma certa programação, principalmente se você vai precisar fazer alguma coisa mais específica ainda, como por exemplo analisar documentos dentro de um drive, dentro de uma base de dados, né? Você precisa fazer com que o agente consulte essa base de dados, que vai ser específica e vai precisar programar e conectar essas coisas, né? Principalmente a ferramenta que você vai usar para entregar ali, fazer o pedido, né? A demanda, a requisição de informação para o agente ou de automação para o agente. A verdade é que a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Mas a OpenAI lançou aí um produto que ele já demonstra assim, ser algo um pouco mais fácil de utilizar. Outro agente que é interessante e é gratuito para testar é o do Perplexity. Baixa o Perplexity para Android, uma pena se você tem iPhone, porque eles não lançaram para iPhone, mas se você tem Android, você pode baixar o agente da Perplexity, que na verdade é o aplicativo Perplexity, e você vai ter ali a opção de fazer alguns comandos, fazer alguns pedidos e tal. Ele vai, na verdade, vai ser bem parecido com o assistente do Google, que também é um agente, né? O Google chama de assistente, Google Assistant, mas ele também é um agente de linguagem que interpreta o que você diz lá e lá busca a informação e te traz. Então, só que o Perplexity hoje ele é um dos maiores concorrentes do Google no buscador. Ele está se tornando um buscador muito utilizado, que é meio que uma caixa de Pandora ali, uma vez que você abre, seu mundo muda e você nunca mais consegue usar um buscador como usava antes, depois que descobre o Perplexity, porque ele realmente
Ele faz com que você consiga fazer pesquisas de uma forma muito mais inteligente, consultando sites, consultando informações através de um mecanismo de busca parecido com o do Google, só que a resposta que vem é bem diferente. Então fica essa dica aí para quem quer se acostumar com esse mundo dos agentes. O Perplexity é um primeiro caminho para você entender um pouco o que significa e como eles se conectam, né? Inclusive, o próprio Perplexity, para quem daí tem mais conhecimento, ele tem uma API, você pode conectar outros sistemas para fazer com que esse agente aí converse com outras bases de dados ou com outras interfaces, com outros aplicativos. Então, essa visão dos agentes, ela ainda vai evoluir bastante ao longo dos próximos meses, né? Talvez semanas, porque isso vem evoluindo muito rápido, mas é importante ficar atento e sempre seguir aquela dica que eu dou em todos os momentos em que eu falo sobre os agentes de IA. Pense no problema e nas tarefas repetitivas que você tem. Certamente é possível construir um agente de IA que vai solucionar isso, porque a capacidade de conexão das linguagens com aplicativos hoje está muito fácil para quem tem um mínimo conhecimento ali de conexões nativas, até mesmo de API. Existem sistemas como o Zapier ou o Make que podem fazer essa conexão, né? Você vai, claro, ter que conhecer um pouco mais sobre a API paga do OpenAI, por exemplo, para fazer essas conexões, mas é tudo bem tranquilo, não é nada muito misterioso não, mas demanda uma certa dedicação. E a dica é, se você se perde nesse movimento de conectar APIs, utilize a própria inteligência artificial para perguntar como fazer. Se você utilizar, por exemplo, o Perplexity para saber como conectar a API da OpenAI num Zapier, ele vai te dar o passo a passo, porque ele vai consultar a própria documentação do Zapier da OpenAI e vai resumir isso para ti. Então, é bem tranquilo mesmo fazer esses primeiros movimentos, e a minha dica é sempre comece a fazer algo, comece a experimentar, comece, nem que seja, a entrar lá no Perplexity e perguntar o que são agentes, como conectar e qual é o nível de dificuldade para fazer isso, quantas horas você pode demorar para fazer uma primeira conexão. Então, deixo essa dica para que vocês possam aí explorar mais o mundo dos agentes de IA, porque a barreira de entrada está baixando cada vez mais. Não vai demorar muito para a OpenAI lançar o Operator para quem tem o GPT pago no modelo mais barato, que é o que eu tenho. E daqui a pouco vai estar no gratuito também. Porque, de fato, o modelo de negócio é fazer com que os sistemas, com que os modelos de linguagem aprendam com o próprio uso, né? Então, esse é um outro desafio dos agentes, que eles precisam ser programados. E muitas vezes a programação é o próprio uso do agente, ou seja, a forma como a gente pergunta, a forma como a gente dá instruções, a expectativa que a gente tem de ter uma tarefa realizada por um agente de IA, vai indicando para o próprio agente como é que ele deve trabalhar na próxima vez que você consultar, que você usar. Então, quanto mais você usa o seu agente, mais você está ensinando ele como você quer as respostas. Então, isso é digamos, um aprendizado contínuo de ambas as partes, tanto sua como do agente que está trabalhando para você. Deixo essa outra dica também, porque é muito importante. Utilizar e, enfim, acho que a gente está num mundo aí que existem preocupações sobre os dados que a gente coloca lá, e essas preocupações são bastante relevantes, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aprender se a gente não testar, né? E hoje a aceleração do mercado, da tecnologia está tão grande que a gente precisa sair testando e estudando tudo ao mesmo tempo, né? Não adianta ficar só estudando para depois testar alguma coisa. Provavelmente quando você for testar, o modelo já evoluiu, já está em outro momento. Então é isso. Vou deixar essas dicas para vocês, porque a gente não teve live na semana passada. Estava fora do meu estúdio aqui para poder gravar a live, mas vou deixar um vídeo mais longo aqui para vocês poderem aproveitar aí alguma dica e um pouco do que eu pretendia falar de conteúdo aí na semana passada. Então, essa semana vai ter live, a ideia é que toda semana tenha. Estou preparando conteúdos aí que vão retomar um pouco esse assunto dos agentes
e mais algumas coisas também para falar mais adiante. Um tema que eu quero muito começar a falar daqui para frente é sobre modelos de negócio, principalmente de produtos de tecnologia e inteligência artificial. Isso é um negócio que está mudando bastante. O modelo de negócio não é mais o mesmo, né? Ou talvez não seja só mais o mesmo. São modelos que acabam se somando muitas vezes. E falei um pouco aqui dos agentes, que tem um pouco disso, assim, o modelo de negócio dos agentes, ele também vai ser diferente do que a gente tem hoje, né? Mas enfim, vou deixar para a live. Espero que vocês assinem o canal aí e possam curtir as próximas lives e a gente possa se conectar e trocar mais ideias. Valeu, até mais.